Vamos. A paz do Senhor, irmãos. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui cooperando com esta ferramenta que o CAPED tem colocado à disposição da Escola Bíblica Dominical para mais uma videoaula, e estaremos nesta ocasião estudando a lição de número 4. Acredito que todos já têm sido edificados aí pelas lições que passaram, e estaremos hoje estudando sobre maturidade cristã na vida de Pedro, né? Dentro do tema proposto para o trimestre, que é maturidade cristã, um processo contínuo de aprendizado. Hoje nós vamos ter a oportunidade de aprender um pouquinho como foi na vida de Pedro, e acredito que não foi diferente com as nossas vidas, né? Estamos também neste momento com o nosso pastor Saulo, da Igreja do Pintacilgo. Uma honra estar conosco também. E eu pedi que o pastor Saulo faça uma apresentação e também dirija uma palavra de oração. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, todos que estamos assistindo, professores da Escola Bíblica Dominical. Sempre reforçando, né, pastor Evandir, que essa é uma ferramenta de apoio. Louvamos a Deus por este privilégio de poder compartilhar esse momento, dando algum subsídio para ajudar o professor na preparação da sua aula, entendendo que isso aqui não é nunca um trabalho fim, tem tantos outros materiais de consulta e outros meios para poder também ajudá-los no desenvolvimento da sua aula. Temos o privilégio de poder estar aqui nesta oportunidade com o autor dessa lição, desse trimestre, pastor Evandir. Uma honra, pastor, estar aqui contigo nesta ocasião para nós falarmos um pouco desse assunto tão relevante que é a maturidade cristã. E muito mais de um personagem como Pedro. Para nós é um privilégio. Vamos fazer uma oração neste momento e pedir ao Senhor para que nos dirija segundo a sua vontade no contexto dessa apresentação de aula. Pai eterno e santo, louvamos a Ti e agradecemos ao Senhor pela oportunidade de chegarmos até aqui. Senhor, nos colocamos à disposição do Senhor, à disposição do Seu Espírito, para que possa nos usar neste momento, durante esta aula, e que ela sirva, Senhor, de edificação para os professores, como também, Senhor, para ser transmitida, e que o alcance dela seja, Senhor, até os alunos, e tantos quanto, Senhor, forem alcançados por esta aula, por esta ministração, que a palavra possa surtir nele, Senhor, o efeito do propósito da palavra. Abençoa poderosamente cada um dos teus filhos, dando sabedoria, entendimento, discernimento nas Escrituras, para que nós possamos crescer à luz desta palavra da aula de hoje, na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nosso texto-chave diz assim: porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E para refletir, diz que aquele que se julgava indigno de estar perto de Jesus teve a vida transformada e nunca mais quis se ausentar de sua presença, né? Então, nosso irmão Pedro fora chamado pelo Senhor Jesus, ainda quando estava sendo discípulo de João ali, né? Como pescador, mas já havia tido um contato com João, conhecedor apenas do judaísmo. Sendo chamado por Jesus, ele logo foi deixando tudo para segui-lo. E Pedro, nós acreditamos que não somente ele, mas também os demais discípulos que foram chamados, não tinham a dimensão de quanto eles iriam crescer, de quanto eles iriam amadurecer na sua vida espiritual após aquele primeiro passo de aceitar seguir Jesus, né? Então, talvez eu ou você também não tenhamos este pensamento de ter imaginado a dimensão
da obra que Deus realizaria através das nossas vidas, a partir daquele momento em que nós entregamos a vida para Cristo. Nós, assim, entendemos que a obra de Deus é algo grande e que nós não podemos dimensionar. É claro que aqui nessa pequena aula é apenas alguns flashes, né, da maturidade na vida de Pedro. E nesses flashes nós vemos como ele cresceu após aceitar seguir Jesus. Se não tivesse aceitado, talvez Pedro seria mais um judeu, pescador da Galileia, como tantos outros foram. Mas ao aceitar seguir Jesus, ele então começa para um processo de maturidade. E maturidade tal que nós vemos que ele teve um crescimento muito grande após decidir seguir Jesus. Nós fizemos um breve resumo aqui sobre quem era Pedro. Claro que esse trimestre não tem esse objetivo de estar trazendo exegese de todos os textos bíblicos que foram colocados, mas apenas aproveitar para usá-lo no tema da lição. Então é importante que se conheça um pouco sobre a vida de Pedro, de como foi chamado, de o que fazia. Colocamos aqui um pouco da sua vida, e logo nós conhecendo um pouco, acho isso de bastante importância, ainda mesmo que algumas pessoas já tenham esse conhecimento, nada impede de o fazê-lo novamente, E não sei por que escolhemos Pedro, mas oramos bastante antes de definir alguns temas das lições, e depois quando a gente olhou que estava Pedro, eu fui buscar mais, porque que Deus me deu esse tema para essa lição, diante de tantos que a gente poderia estar escolhendo, mas em uma breve análise a gente constatou que o nome de Pedro ele aparece 177 vezes no Novo Testamento, No Antigo Testamento nem aparece, mas essas 177 vezes os versículos se dirigem à pessoa de Pedro. Então acredito que nós podemos ver em Pedro um grande processo de crescimento, desde seus primeiros passos, dos seus erros, suas precipitações, suas atitudes erradas, ora acertando, porque são 177 versículos que a gente vai ter só que citam o nome Pedro. E é claro que esses versículos estão dentro de um contexto. Então nós temos muito conteúdo para entender como Pedro foi crescendo e amadurecendo. A exemplo, porém, que a gente sempre vê muito Pedro, Tiago e João. O nome de João aparece 149 vezes, só que existe outro João. E só o Pedro aparece 177 vezes e é só o mesmo Pedro. Então, acredito que foi por isso que nós chegamos aqui no Pedro, sendo talvez ele um dos mais conhecidos discípulos, Então, acho que nós temos uma grande oportunidade de aprender um pouquinho sobre o crescimento espiritual na vida desse homem, Como foi citado aqui, com Pedro aprendemos que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Bem? Muito bem, pastor Evandir. É interessante nós observarmos, não só o detalhe de chamar a atenção, esse personagem tratando de um contexto de maturidade, Porque parece que, eu não sei bem e não tive essa curiosidade, mas passou pela minha mente aqui agora, qual que era a idade de Pedro quando resolveu seguir Jesus, E nós estamos falando de maturidade desde a primeira aula e falando sobre como que se processa o desenvolvimento, tratando de um contexto que a Bíblia traz para um cenário de um bebê nascendo e que vai se desenvolver, vai sofrer toda a tratativa para crescer. E esse personagem parece mostrar muito a realidade de um bebê que nasce com todas as suas formas de ser, acertando e errando, aqui usando o contexto do bebê espiritual, Sim. Entendendo que Jesus precisou, e talvez ele teve, pelo que dá a entender, acho que o pastor até coloca aí também na lição, e
há um consenso teológico de que eles já haviam aprendido alguma coisa com João Batista, né? E mesmo com algum conhecimento, e ainda contava com o privilégio de ser um judeu, que teve os conhecimentos elementares da palavra, né? Ele já tinha algum conhecimento. Isso não lhe trouxe nenhuma maturidade, né? Espiritual, não tinha nenhuma maturidade. A gente vai ver que Pedro vai seguir Jesus e, espiritualmente falando, ele é um bebê, literalmente, nas suas práticas, na sua maneira de ser, de segui-lo, né? Vamos perceber que, mesmo no processo de amadurecimento, ainda falhou muitas vezes, isso mostrando que a maturidade é o título da capa, né? É um processo contínuo de aprendizado, né? Muito bem colocado. Não se para de aprender nunca. Nós não alcançamos, como foi colocado lá na primeira lição, no estágio master de aperfeiçoamento. Sim. Esse só acontecerá na eternidade. Até lá nós estaremos sempre aprendendo alguma coisa e vez por outra aprenderemos. Ora com os nossos próprios erros, né? Ora com os erros dos outros e ora tomando a decisão correta nas oportunidades que temos. E nem sempre, e podemos às vezes, por que não dizer que falamos até mesmo com um crente maduro, experiente, que de vez em quando ele comete algumas ações que nós dizemos assim, isso aí foi ato de maturidade. Não é isso? Porque a maturidade é um processo contínuo de aprendizado. Às vezes a pessoa está há 20 anos servindo ao Senhor, não que ele seja ainda criança, mas ele toma decisões que um crente maduro olhando pensa, eu não tomaria essa decisão, talvez eu faria dessa e dessa forma, isso mostrando que a maturidade é um processo contínuo, né? E Pedro, para nós, é um exemplo extraordinário. Que revelação de Deus em mostrar esse personagem, mostrando que é processual, não é da noite para o dia, né? Muito bem colocado aqui a sua biografia. Eu até rascunhei essa biografia aqui, né? Fiz questão de rascunhar, observando todos os pontos que o pastor Evandir procurou detalhar aqui nesse primeiro subtópico, né? Quem era Pedro, né? Então, a cidade de origem, Betsaida, né? E ali falando que era uma das regiões, era uma região da Galileia, em que nós temos conhecimento, à luz da própria Escritura, tratar-se de uma região pobre. Vem sempre à minha mente que a formação da sinagoga judaica ou podemos usar a palavra dos clérigos judaicos ou dos líderes judeus, era um caminho de formação da infância até a adolescência, em que na adolescência se decidia, né? Ele tinha que ser aprovado num processo de um exame rigoroso. Talvez esses meninos lá de Betsaida nem tiveram tanto esse privilégio, né? De competir com os meninos de Jerusalém, né? Que talvez tinham mais acesso a uma educação melhor, a um patamar diferenciado. Mas eles tinham a opção de seguir talvez a carreira e a profissão do pai, como o irmão colocou aqui, né? E nós louvamos a Deus porque o profeta avisou que lá no meio dessas trevas ia surgir a luz, e Jesus, ao invés de começar lá em Jerusalém, começou lá na Galileia o seu ministério, encontrou esses meninos que, por certo, não tiveram a sorte de frequentar as cátedra judaica, a sinagoga judaica, trabalhar nos melhores empregos dentro do contexto da estruturação de Estado de Israel, a qual fazia parte os escribas, os fariseus, e eles não tiveram essa sorte, se é que dá para chamar assim,
mas eles foram pescar e Jesus começa a encontrar esses rapazes ali nessa profissão de pescador. E numa profissão de pescador, eles têm um encontro com o melhor processo de desenvolvimento da fé que alguém pode ter, num processo de amadurecimento espiritual. Conhecem Jesus. Eram da região de Betsaida. O pai, Jonas, o pastor coloca aqui Jonas, né? Em algumas traduções vai falar João, né? E esse seu pai é um pescador, e o que sobrava muitas vezes, talvez, para esse pessoal da região da Galileia, talvez fosse seguir de fato a profissão dos seus pais, né? Tinha um irmão, mencionado aí pelo pastor, o irmão André, né? André, que também seguia a sua mesma profissão. Segundo o pastor coloca aqui, a educação dele era uma educação limitada. Como eu acabei de colocar, talvez ele não teve esse privilégio de seguir a carreira, porque até os 13 anos eles eram educados na lei de Moisés. Nos 13 anos tomava-se uma decisão, ou ele agora vai fazer outra coisa, ele vai seguir a carreira aqui dentro da sinagoga. E, por certo, eles não tiveram o privilégio de continuar e voltaram para sua região para poder, ou lá dentro da sua região estudando, foram ser pescadores com essa educação limitada. Mesmo com a educação limitada e tendo esse privilégio, mesmo que limitado, do aprendizado, sabia ler e escrever, como o pastor coloca aí, né? Falava, sabia ler e escrever o aramaico, falava o grego, que era uma linguagem na região de Decápolis, né? Tinha 2 amigos que, por certo, se tornaram sócios dos negócios, 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, que depois, para nossa surpresa, como o próprio irmão colocou, o nome de Pedro 177 vezes, e depois aparecem esses 2 companheiros também muito citados, e que, vez por outra, depois nessa escola de Jesus, a gente tem a percepção de que esses personagens, esses 3 personagens, Pedro, Tiago e João, vão fazer parte de momentos que nenhum outro teve o privilégio. Sim. Aliás, acho que ninguém mais teve privilégios que esses 3 tiveram, né? Eles usufruíram de uma escola em que todos nós gostaríamos de pegar pelo menos uma aula. Eu queria estar com Jesus naquele dia que ele entrou para ressuscitar aquela menina e ele disse: os demais fiquem fora, só entra Pedro, Tiago e João. Né? Então, esses momentos que foram proporcionado e que começou com 4 amigos que estavam pescando lá naquela ocasião em que Jesus os chamou para segui-los, né? Aqui vem uma informação importante que fala que Pedro é casado. Portanto, mostra que, se fosse tratar de maturidade, como o pastor Evandir colocou na aula de número 2, não trata-se de um contexto cronológico da vida, né? Às vezes tem adultos crianças e tem crianças adultas, né? Tem pessoas que são novas convertidas e em pouco tempo demonstram grande maturidade espiritual. Tem pessoas que muitos anos, às vezes até de idade, e não demonstram nenhuma maturidade espiritual. A ordem, a idade cronológica não representa absolutamente nada no contexto do conhecimento e do crescimento da palavra de Deus, né? Mas ele mostra então aqui que era uma pessoa, por certo, adulta, ele era casado. E chamou a atenção de que quando a gente vê o primeiro milagre realizado por Jesus, é a cura da sogra de Pedro, e foi na casa de Pedro. Então, por certo, Pedro ainda tinha esse privilégio extraordinário de morar com a sua sogra, né? Ele foi um seguidor de João Batista, como foi colocado aí, por certo, aprendeu o desafio de acreditar no Messias que viria, em que depois André dá-lhe a informação: olha, eu conheci o Messias, aquele, por certo, a quem João Batista pregava. Ao encontrar, por certo, houve uma troca de olhares que chamou muita atenção. O encontro de Pedro e Jesus foi talvez um dos encontros mais marcantes do ministério de Jesus, porque dentro de um conceito natural, qualquer pessoa, dentro de um tempo, ia evitar Pedro, porque o Pedro tinha comportamentos que assusta
né? Eu fiquei lendo aqui na introdução da lição essa relação do comportamento de Pedro e fiquei pensando comigo, meu Deus do céu, andar com um cara desse, ele me dá dor de cabeça, né? Foi tímido, covarde, mostrou falta de conhecimento e de fé, foi neófito. Aí tem duas coisas que a gente pode olhar por dois ângulos, né? Que é o vigoroso e o forte. Tem hora que isso é bom, tem hora que isso é ruim, né? Impulsivo, direto e extrovertido. Era falador, curioso, emotivo, sanguíneo. Aí vem um ponto importante, leal aos seus amigos, mas era violento contra os inimigos e era totalmente autoconfiante. Veja que as características de Pedro, né, eu reescrevi elas aqui, né, com mais algumas que eu fui observando dentro do estudo e pensando comigo, eu não era nenhum companheiro que chame muita atenção, que alguém fala assim, eu faço questão que esse cara seja meu amigo. Se ele estiver longe, melhor do que perto, porque esse cara é briguento, esse cara é explosivo, esse cara... E a gente às vezes evita, de fato, pessoas assim, Jesus apostou, como o irmão colocou lá no finalzinho, né? O fim é melhor do que o começo. E mais que isso, colocou aqui que nós temos a escolha de Jesus para nos ensinar através da aposta em Pedro. Isso prova de que não tem ninguém que não seja possível sofrer uma transformação. Deus tem um propósito de transformar as pessoas. E ele fez uma aposta em Pedro. Se qualquer um duvidaria de que ele mudasse os seus comportamentos. Pedro amadureceu e se transformou no que se transformou. Porque o poder de Deus em nós pode fazer qualquer homem que está num estado de violência, de agressividade, que seja o temperamento mais sanguíneo que for, né? É o temperamento mais agressivo. O Senhor pode transformar isso num homem extraordinário e usá-lo para a glória do seu nome. Amém. Muito bem. Glória a Deus que ele escolheu a Pedro, né? E Jesus não errou ao escolher a Pedro. E como ele escolheu Pedro, ele também escolheu a mim, escolheu você, escolheu o pastor Saulo. Não pelas nossas qualidades ou capacidades, mas pelo poder dele de ser transformador, né? Pelo poder da palavra. Eu até anotei Jeremias 23, 29, que a palavra ela tem um poder como um martelo que despedaça a rocha, né? Então Pedro, que era pedra, foi despedaçado pelo poder da palavra ministrada por Jesus, né? Então, se cada um de nós for, eu tenho dito por onde passo, cada um de nós for para esta lição com a humildade de pedir para que o Senhor molde em sua vida espiritual e lhe ajude a amadurecer um pouco mais, certamente você vai encontrar aqui pontos a ser melhorado na sua vida cristã, né? Talvez você já tenha um conhecimento bíblico, como Pedro também tinha antes de conhecer Jesus. Era um judeu, certamente por ser um judeu, ele conhecia muito bem o Antigo Testamento, frequentava a sinagoga, ouvia a leitura da lei, conhecia os salmos, cantava salmos. Pedro, com certeza, por ser um pescador e por ser um judeu, ele deveria entoar salmos no seu barco de pesca. Então, conhecimento bíblico ele tinha. Mas parece que quando ele conhece Jesus, ele percebeu que pouco conhecimento que ele tinha era menos ainda do que ele imaginava ser, né? Acredito que a mesma coisa aconteceu com Paulo, que ao contrário de Pedro, Paulo teve sim, como o pastor colocou, Pedro não teve essa facilidade, uma boa escola, mas Paulo não, foi perto de Gamaliel, era de Tarso, mas foi estudar em Jerusalém, ou seja, a família tinha como bancá-lo, o filho, né? Estudando em outro estado, estudando longe. Mas quando ele conhece Jesus também, ele vê que tudo não adiantava, precisava se dobrar a Cristo. Então, todas essas coisas que a gente vê na vida de Pedro, e a gente vê o Senhor Jesus investindo nele, nos faz entender que o Senhor, assim como escolheu Pedro, não errou. Quando ele escolheu Mateus,
cobrador de impostos, não errou. Ele queria transformá-los, assim como ele escolheu a minha vida, que também não errou, queria me transformar, né? Então Pedro tinha lá suas dúvidas e preocupações, né? E algumas dúvidas de Pedro, para nós hoje, leitor da Bíblia, é um privilégio. Porque em muitas das suas dúvidas ele interrogava Jesus. E nas suas interrogações nós temos a resposta, né? Eu já estudei em algumas escolas, acredito que todos que estão participando já estudou, e às vezes tinha uma dúvida, mas não perguntava ao professor, mas de repente um aluno perguntava e o professor sempre chama a atenção, olha, talvez a dúvida desse aluno seja de vocês também. E sempre o professor acerta nisso, né? Realmente. Então, acredito que quando Pedro interrogava Jesus sobre algo, né, perguntava, Senhor, explica-nos isso, né? Aí, acredito que os demais diriam assim, vamos prestar atenção porque nós também não entendemos, né? Então, Pedro tinha lá suas dúvidas, suas preocupações, né? E quando Jesus chama, ele deixa tudo e Jesus coloca, não só para Pedro, mas para todos nós, algumas condições para ser discípulo, né? Então, Pedro amadureceu, cresceu espiritualmente, mas ele precisou aceitar as condições impostas por Jesus, né? Então, quando você se matricula em uma universidade, para você sair de lá diplomado, você precisa aceitar as condições que é imposta a todos os alunos, né? Então, Pedro aceitou as condições, que era o quê? Negar-se a si mesmo, né? Pedro, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, né? Era renunciar. Se alguém vir a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, quando Jesus falou isso, Pedro estava incluso. Ele estava ouvindo isso, né? Então, foi no ouvir as palavras de Jesus que Pedro foi sendo quebrado, foi sendo moldado, foi amadurecendo, né? Da mesma forma, qualquer que não renunciar tudo que tem, Jesus disse assim, não pode ser meu discípulo. Então Pedro foi chamado. Mas de repente, quando ele começa a andar junto, Jesus começa a falar, se fizer isso, não pode ser meu discípulo. Se for assim, não pode ser meu discípulo. Então, é aquele momento de você quer ser discípulo ou não, né? E quando Jesus, uma ocasião, pergunta para ele se ele queria deixar de ser discípulo, ele já responde, para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então, Pedro, ele amadureceu, cresceu, se tornou a pessoa que nós temos hoje, 2 cartas escritas, né, conhecido aí no cristianismo, porque ele aceitou as condições impostas por Jesus para ser um discípulo de Jesus, né? João 8,31, Jesus disse aos judeus que criam nele, se permaneceres em mim e no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, para se tornar um discípulo, precisava permanecer em Jesus, no amor, né? Então, tudo isso Pedro aceitou, né, essas condições para ser um discípulo de Jesus. Então, para que haja esse crescimento nas nossas vidas, assim como houve na vida de Pedro e de tantos outros, é necessário também que nós venhamos aceitar essas condições, né, para que nós possamos ter esse crescimento. E em uma das interrogações de Pedro para Jesus, a exemplo aqui, que muitas das vezes parece que nós todos os dias, mesmo estando a orar, né, a oração que Jesus ensinou, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Acredito que Pedro ouviu Jesus ensinar a orar assim e aquilo ficou na mente dele, né? Mas perdoa assim como nós perdoamos. E em um determinado momento ele vai e pergunta para Jesus, Senhor, mas até quantas vezes eu devo perdoar? Né? Perdoar até 7. Então Jesus vai dar ensinos para ele. Então crescimento, amadurecimento cristão vem pelo estudo, pelo ensino, por ouvir a palavra de Deus, né? Então, por exemplo, nós vemos que o perdão divino fora prometido,
né? O perdão divino foi prometido para todos os homens, né? Jesus veio cumprindo a promessa de perdoar os nossos pecados. Então Deus prometeu o que iria perdoar os nossos pecados e Deus cumpriu, trazendo Jesus para perdoar os nossos pecados. Então o perdão divino foi prometido e veio até nós, né? Cristo veio trazendo a redenção, ou a remissão, ou o perdão dos nossos pecados. E também nós precisamos perdoar. O perdão humano também é ordenado. É uma ordem de Deus para o humano, né? Marcos 11:25, quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-o, para que o vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas, né? Então são dúvidas que Pedro tinha e ao perguntar para Jesus, nos traz luz para as nossas vidas, porque também nós podemos ter essas mesmas dúvidas. Para mim seguir o Senhor, o que eu preciso fazer? Aí Jesus vai e coloca para si, meu discípulo precisa ser assim. E para perdoar, essa questão do perdão na oração que o Senhor ensinou na oração de Mateus capítulo 6. Pai, perdoa assim como nós perdoamos. Olha, para perdoar, tem que perdoar até o fim, né? Quantas vezes for necessário. Porque Deus perdoou-nos e também requer de nós o perdão, né? Então Pedro errou várias vezes, vacilou, tentava acertar e errava. Não é diferente de mim, não é diferente de nenhum de nós, né? Nós precisamos buscar errar menos. Mas quero dizer que enquanto estivermos nesta caminhada, nós ainda vamos continuar errando, né? O estado de perfeição, como está lá em Efésios 4:11, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, o que Deus quer de nós é o estado terminado. Ali no grego seria o estado terminado. Então, enquanto nós estivermos nesta caminhada, nós não estamos no estado terminado, né? Estaremos no estado terminado quando nós somos colhidos, né? Então, enquanto caminhamos aqui, caminhamos para uma perfeição a cada dia, um processo contínuo de aperfeiçoamento, de aprendizado, né? Desde que a gente tenha a humildade de nos colocar sob a palavra de Deus e dizer, Senhor, Tu me sondas e conheces muito bem, sabe o meu andar, o meu assentar, o meu levantar, de longe entende os meus pensamentos, ainda que a palavra não tenha me chegado à boca, o Senhor já conhece, né? Então o salmista ele vai dizer para Deus, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia por um caminho eterno, porque Deus já conhece, já sabe, já sonda, já entende. Então o salmista ele vai diante de Deus com essa humildade. O Senhor já me sonda, o Senhor já me conhece. Então o Senhor fez se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno, me ajuda a amadurecer, me guia por um caminho de amadurecimento, de crescimento espiritual. Tenho certeza que Deus irá atender este clamor, esta oração. Interessante isso, né? Como esses fatos da vida de Pedro, né? Que a gente chama, às vezes, em diversas pregações, a gente ouve isso como os altos e baixos, os momentos complicados. A gente vê Pedro em dois momentos, vê o momento de um caos, né? Que é, como colocado aqui, antes do Pentecoste, e um Pedro depois do Pentecoste, no momento de glória, né? Todos nós temos o nosso momento do caos e o momento de glória, né? Muito bem colocado aí, pastor Evandir, esses episódios, esses fatos que ocorreram na vida de Pedro. Uma definição para uma pessoa espiritualmente madura, consultando um autor, Leonardo Wedel, ele diz que uma pessoa madura não se leva a sério demais, mantém sua mente alerta, não entra em pânico sempre que uma situação adversa se levanta, é alguém notável demais para passar desapercebida, mas nunca se sente importante demais para fazer coisas nem tão importantes assim. Nunca é orgulhoso demais para assumir tarefas humildes, nunca aceita o sucesso ou o fracasso como permanentes, é capaz de controlar seus impulsos, não tem medo de cometer erros, tem fé em si mesma e essa fé torna-se mais forte
ao ser fortalecida pela fé em Deus. Então, considerando esse padrão, como que nós consideramos a nossa maturidade? A gente olha aqui, cada detalhe, eu vou olhando a trajetória do Pedro e pensando que, quando eu estou falando do Pedro, eu estou falando de uma trajetória que eu vejo como natural de todas as pessoas que creem em Cristo. Eu costumo usar muito a figura, às vezes dando aula para a classe, de um gráfico falando do contexto do tempo versus maturidade, né? Considerando aí o eixo das abscissas como o tempo, à medida que o tempo vai passando, como que nós estamos amadurecendo no eixo Y, né? Eu costumo dizer que tem pessoas que ele permanece na base do gráfico, né? O tempo passa, mas a maturidade não muda. Ele está sempre... O tempo passou e ele continuou. Nós vemos muito isso dentro do contexto bíblico, inclusive estudando essa lição, chama muita atenção esses textos que traz a advertência, né, para essa realidade. Paulo aos Coríntios, por exemplo, né? O escritor aos Hebreus, mais uma vez também, escreve falando de pessoas que voltam ao leite porque não amadureceram, né? O que a gente olha em Pedro é que o ciclo natural de qualquer pessoa deveria ser o gráfico do Pedro. Todo mundo começa mesmo com suas falhas, os seus erros, as suas deficiências, como muitas colocadas aqui, pastor Evandir, mencionada agora por você durante essa última ministração, e que eu procurei observar esses detalhes numa sequência na vida de Pedro, né? Começando lá em Mateus capítulo 14, versículos 22 até o versículo 33, em que Jesus anda sobre as águas. Pedro faz o que ninguém tem coragem de fazer, né? E quando ele vê Jesus vindo sobre as águas, em que todo mundo é tomado de um medo, de uma insegurança, Pedro primeiro arrisca, depois ele tem medo também, o texto vai dizer. Mas no primeiro momento, Pedro ousadamente faz, né? Isso é uma característica de impulsividade, mas que tem também a sua relevância. O medo, nesse sentido de Pedro, eu vejo ele até como aceito, o medo aqui como aceito. Ele só não pode ser um bloqueador do meu destino espiritual. Eu tenho que entender de que eu não posso ser tomado pelo medo uma vez que eu tenho fé. E essas duas coisas acabam se contrapondo, né? A fé e o medo. Outro momento de Pedro, nós estamos aí falando, o pastor já citou esses diversos fatos aqui do subtópico B, que é Pedro, suas dúvidas e suas preocupações, mas eu fiz uma observação aqui desses fatos que foram ocorrendo e como Pedro reagir, que ensinos a gente tira diante do cenário ou dos acontecimentos ali na vida de Pedro, né? Mateus 16, 21 a 33. Quando Jesus fala ou anuncia sobre a sua morte, né? É outro momento na vida de Pedro, em que a gente vê o Pedro impulsivo respondendo ao Senhor, né? Fazendo uma afirmação momentos antes ali de quem Jesus era, numa empolgação total e absoluta, confessando quem era o Cristo, mas logo após ele tenta dissuadir Jesus da ideia de morrer. A imaturidade, né? Aí é o comportamento imaturo. O que a gente vê na vida de Pedro é que enquanto não vai haver aquela conversão lá em João a partir do capítulo 18, em que a gente vê uma transformação quase que total na vida de Pedro ali, mas até ali o Pedro ainda tem um pensamento de um Cristo muito terreno,
né? É um homem poderoso que vai nos livrar da garra de Roma. E essa ideia de morrer, ele já está se entregando, né? Ficava um contexto da cabeça de Pedro confuso, porque as afirmações de Jesus, em alguns momentos, os levava, não levava só Pedro, mas todos os seus discípulos, os levava a um entendimento de que Jesus veio para livrá-los do Império Romano. Sim. E eles buscaram isso quase o tempo todo. Eu costumo lembrar daquela passagem que Jesus está com eles lá no momento da ascensão, e eles ainda fazem mais essa pergunta: tu restaurarás o reino de Israel nesse tempo? Veja que é difícil de ser a coisa já estava, né? A mente ficou nisso o tempo todo. Eles não acreditaram, confiaram, né? Em algum momento Jesus, no momento, um dos fatos que o irmão cita aqui, no momento em que Jesus seca a figueira, né? E aí Jesus precisa dizer para ele, no dia seguinte a figueira está lá seca, e ele diz, Jesus precisa dizer para ele, dar aquele reforço, né? Tem fé em Deus, porque a incredulidade tomou conta do coração de Pedro, né? A gente vai vendo essas oscilações que fazem parte desse progresso, ou desse crescimento, ou desse desenvolvimento da maturidade espiritual, né? O crente maduro não tem mais uma fé vacilante, que lá na frente nós vamos falar sobre Pedro recomendando alguns agregados à fé. Ele chama assim, olha, a sua fé precisa ser adicionada. Isso. Ele dá lá uma receita para que a fé não sofra impacto. Significando dizer que quem tem uma fé sem alguns adjetivos, a fé pode desvanecer de fato, né? Às vezes a gente fica questionando por que fulano era tão assim, tão aquilo, tão daquele jeito, e de repente ele fracassou na fé. Por certo, faltou os ingredientes que Pedro pediu que, né, faltou, começando pelo que Pedro cita no texto lá, né, a diligência. Mas antes de chegar lá, chama a atenção esses comportamentos, né, de Pedro. Então, ele anda sobre as águas, mas depois é tomado pelo medo. Jesus anuncia sua morte. Ele, depois de dizer quem Jesus era, tenta dissuadi-lo da sua própria morte. Num comportamento absurdo, né? É como se ele soubesse de todas as coisas. Ele se sente com autoridade para dizer ao próprio mestre o que ele deveria fazer. É aquele comportamento que nós temos num ato de imaturidade, de falar sem pensar. Sim. Sabe? Isso bom ser evitado. Isso é atitude de imaturidade, né? Pedro fez, né? Aí depois o próximo episódio é o Monte da Transfiguração. E no Monte da Transfiguração, o que a gente presta atenção ali é que foi um momento bom. Eles veem coisas que os outros que estão lá embaixo não viram. É um momento de paz, um momento de montanha, um momento atípico. Saiu do meio daquela... A vontade, às vezes, é tão boa numa hora dessa, e quem não é assim, de que faz como Pedro. Vão fazer uma tenda para o senhor, né? Ele já queria morar no Monte da Transfiguração. Sim. E tem hora que a gente precisa compreender que mesmo vivendo alguns picos de alegria, glória e regozijo na presença de Deus, em que Ele nos leva para usufruir disso, a gente precisa voltar e pôr os pés no chão e entender que a caminhada continua, a jornada aqui continua, a missão ainda é intensa e nós não podemos parar, viver um pouco da realidade, né? Apesar de contemplar a glória de Deus, a gente precisa compreender que tem que voltar e fazer o que precisa ser feito. O quarto momento que eu marquei aqui foi o que o irmão começou, o pastor Evandir coloca aqui, pastor, a respeito da proposta de Pedro para Jesus, né? Olha, nós resolvemos deixar tudo e segui-lo. O que a gente vai ganhar com isso, né? Meu Deus do céu, falar disso hoje em dia, eu estou até caçando algum crente maduro, porque
A preocupação é muito séria com essa onda da teologia da prosperidade, com essa onda do toma lá, dá cá, do dá que Deus te dá. Tá uma confusão. Se isso aqui é um problema de maturidade, muita gente estagnou nesse estágio aqui, porque eu deixei tudo para te seguir, estão sempre querendo alguma coisa em troca. Estão sempre tentando saber em que serão beneficiados porque resolveu segui-lo. E tem muitos que não é só porque seguiu, é porque ofertou, porque dizimou, porque contribuiu, porque cooperou, porque deu a vida na obra, porque está se sentindo no direito de pedir a Cristo alguma recompensa. Isso, aparentemente, nesse comportamento de Pedro, é algum problema de maturidade, né? E isso é muito preocupante e é muito grave. Mas Pedro teve a coragem de perguntar: o que nós vamos ganhar com isso, né? Está querendo barganhar, e com Deus não se barganha. Obedece-se a Ele pela fidelidade, né? Precisa ter a compreensão que Deus não é comprado. Eu fiz isso, agora o senhor está me devendo alguma coisa. Não é uma compra, né? A gente precisa chamar a atenção para essa realidade no meio de um ensino pernicioso nesse tempo, que estão gerando. O problema hoje é que ele está gerando crentes imaturos, né? Ele produz já um crente imaturo. Pessoas que estão servindo a Deus numa perspectiva de que vai ganhar alguma coisa porque resolveu segui-lo. Aliás, ele costuma deixar uma denominação e ir para outra porque nessa não tem as mesmas promessas e as mesmas perspectivas. Acho que ele não entendeu, precisaria talvez passar por um texto como esse e entender a resposta de Cristo a Pedro. No quinto episódio, Jesus resolve lavar os pés dos discípulos e Pedro nega que Jesus lave os seus pés. Que momento extraordinário aquele, né? E quando Jesus diz para ele: se não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro abre os olhos. Não, então você me lava o corpo inteiro para fazer parte contigo, eu vou fazer, né? Jesus está ensinando uma lição poderosa, extraordinária, em que ele termina, depois de fazer essa ação, dizer aos discípulos que eles deveriam lavar os pés uns dos outros. E Pedro, num primeiro momento, toma atitude de não aceitar ser lavado, para depois pedir para lavar até as mãos e a cabeça. Lava também, não só os pés, lava a minha mão, lava também a minha cabeça. A gente vê nesse episódio problemas de maturidade de Pedro, já Jesus caminhando para o fim do seu ministério, e Pedro ainda não está totalmente maduro. Ele ainda tem questões, e aqui eu não vou falar nem de preocupações, mas de comportamentais, que preocupa sobre a maturidade de alguém em que Cristo está apostando desde aquele encontro na beira da praia. Me segue. E ele resolveu seguir. Eu vou te fazer pescador de homens. E ele resolve acreditar nisso. E ele está seguindo Jesus. Em meio a todas essas falhas, a gente está percebendo que Pedro, no meio desse afoitismo todo, com a liberdade que tem, impulsivo como ele o tempo todo toma iniciativas, mas nos ensinando que todos nós, em algum momento, temos comportamentos similares e que eles precisam ser tratados no caminho da maturidade para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida, né? E aí, no sexto episódio, Jesus, quando desafia, está ali conversando com os discípulos sobre o fim, e ele diz que nunca vai abandonar Jesus. Tem essa passagem lá no livro de João, em que ele fala que ele daria até a vida por ele, e em outra passagem em Mateus, que ele vai dizer que ele nunca o negaria. E aí é quando Jesus diz para ele: antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes, e na sequência ele nega Jesus por 3 vezes, mostrando de que ainda num processo de maturidade, Pedro está no limite do caos, mas ainda está no caos. Pedro ainda não sofreu uma transformação, um processo de maturidade pleno e completo. E por fim, o último
um dos últimos episódios que eu registrei aqui, que eu deixei aqui anotado. É esse momento em que Pedro nega Jesus, e lembrei aqui daquele episódio da figueira em que ele negou Jesus e depois ele confessou amar Jesus. Jesus desafia Pedro lá na beira da praia mais uma vez, onde tudo começou, é onde tudo está terminando. Jesus está lá preparando um alimento e ele pergunta a Pedro: tu me amas? E ali Pedro é desafiado a mostrar que, no mesmo jeito que se Jesus se ausentasse, mesmo que o Império Romano fosse ou não destituído, ele tinha agora uma confiança, uma amizade, um amor e um relacionamento verdadeiro com Jesus a partir dali. Vai fazer toda a diferença, porque agora está conversando com uma pessoa está plenamente maduro, não, mas já está muito mais maduro. Nós vamos ver depois Pedro com algumas situações, mesmo depois do Pentecostes, de situações que talvez, se fosse hoje o dilema de algumas questões, a pressão sofrida por ele como um pastor em Jerusalém a respeito da conduta dos gentios, e ele ficando meio no anonimato, a gente chamaria aquilo talvez de imaturidade no processo decisório, né? Eu sei que era difícil estar na pele dele, mas olhando sobre essa ótica desse aprendizado, precisava de maturidade para decidir. Confrontado por Paulo, nasce um concílio, mas se não um confronto com Paulo, e que inclusive o pastor menciona aqui, o pastor Evandir menciona no finalzinho, mas em qualquer um de nós chamaríamos naquele primeiro momento o episódio em si de ato imaturo, né? Ele poderia tomar uma decisão, ele poderia, conhecendo e vivendo uma experiência na casa de Cornélio, não era para restar a ele nenhuma dúvida a partir dali, considerando o tamanho da espiritualidade que aquele momento provocou. Sim. Mas nós percebemos que Pedro está meio que calado sobre o assunto, né? Até que, num dado momento, Paulo resolve confrontá-lo. Veja como que a maturidade é importantíssima nesse processo. Aqui no finalzinho do tópico, o pastor colocou assim: Pedro errou várias vezes, vacilou, mas tentava acertar. Foi o único que andou sobre a água e que defendeu Jesus com uma espada. Assim como Pedro, hoje muitos têm errado buscando acertar, mas assim como Jesus não desistiu dele, ele também não desistiu de Jesus. Portanto, siga crescendo e amadurecendo como Pedro. A ferramenta está dada, né? Falou assim: olha, eu acho que eu sou meio Pedro, então eu tenho uma oportunidade. Pedro teve, eu também tenho, né? No tópico, subtópico C, que o pastor coloca aqui sobre ele não tinha conhecimento de coisas mais profundas, eu marquei a parte finalzinha do texto em que fala assim que Pedro adquiriu conhecimento das coisas mais profundas quando foi amadurecendo na vida espiritual. O mesmo poderá acontecer conosco. Ele não terminou sua vida sem conhecimento, mas buscou diligentemente para não continuar imaturo. Por isso escreveu que estas coisas não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, muito bem. É bom conhecer um Pedro porque ele logo já diz quem ele é, né? Quando você conhece um Pedro, ele logo se revela que ele é impulsivo, que ele é afoito, que ele... Agora, uma coisa que o bom é que ele não é uma pessoa falsa. Ele não é uma pessoa que gosta de mentir, né? Ainda que esteja errado, ele coloca a sua opinião. Ele fala o que ele quer, né? E isso eu vejo nisso a paciência de Jesus com Pedro, né? Porque Jesus vem andando sobre as águas e ele diz: é um fantasma. Jesus fala: sou eu. Aí Pedro fala: se é o Senhor, manda eu ir ter comigo. Quer dizer, Jesus falou assim: rapaz, tu está duvidando de mim? Aí Jesus pacientemente fala: vem, né? Então Jesus poderia ter falado: mas eu não já falei que sou eu, você está duvidando da minha palavra? Duvidando da palavra de Jesus? Se é o Senhor, manda eu ir. Vem, Pedro.
Então, assim, Jesus demonstrou uma paciência no discipulado de Pedro, né? Isso por quê? Porque ele veio para nos transformar com as nossas imperfeições, com os nossos erros, né? Por isso que estamos aqui com essa lição sobre maturidade. Então, o Pedro, ele tinha um conhecimento de Jesus, ele coloquei aqui que ele via, como é que ele descreveu Cristo? Quando ele, em Mateus 16, ele fala, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Então ele descreve Jesus como o Cristo, como alguém que está um nível acima, que é Deus, né? Mas depois, conforme ele vai começando a estar com Jesus, lá em João capítulo 6, ele já vê que Jesus é aquele que tem as palavras de vida eterna. É uma descrição de Jesus. Ele fala, o Senhor é aquele que tem as palavras de fonte de vida, de verdade, né? E quando ele escreve a sua carta, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, e versículo 25, Pedro diz assim, pois estáis desgarrados como ovelhas, mas agora voltaste ao pastor e bispo das vossas almas. Então Pedro termina na sua vida, depois que ele amadureceu bastante, ele já via Jesus como um pastor dele, como um bispo dele, ou seja, como aquele que o conduz, aquele que guarda, aquele que aconselha, né? Então a primeira visão que ele tem de Jesus como um Deus, talvez para ele judeu, seria alguém que estivesse intocável, né? Um nome que não poderia ser nem chamado. Quando ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus. E ele termina dizendo, não, o Senhor é aquele que está bem próximo de nós, é o nosso pastor, é o nosso bispo. Então, a maturidade, ela nos faz aproximar mais de Deus, conhecendo que ele deve ser adorado, reverenciado, mas também entendendo que ele quer se aproximar de nós, né? Isso Pedro entendeu. Ele não tinha mesmo conhecimento das coisas profundas. No Monte da Transfiguração ele ficou todo indeciso, é bom estarmos aqui e tal. Até que ele teve que falar, ele é o meu filho, escutai meu filho, né? Como se dissesse, agora não é hora de conversar, Pedro, é hora de aprender, né? É hora de escutar. Então, mas quando ele tem a revelação lá, antes de ir para a casa de Cornélio, a revelação dos animais, então naquele momento ele já fica escutando, ele não fala nada. Porque na primeira a revelação, ele entendeu que não é assim, agora é hora de ouvir, né? E então isso foi se dando crescimento na vida de Pedro. E fica evidente mesmo que muitos desses erros, a grande maioria deles, essas tentativas de acertar, aconteceu antes do Pentecostes. Então fica aqui para nós uma grande lição, que se você já tem algum tempo que está na casa do Senhor, tem lido a Bíblia, tem estudado, mas você ainda não tem tido um crescimento espiritual que deveria, talvez seu próximo estágio seja ser revestido do poder de Deus. Porque após esse revestimento, nós temos um outro Pedro, uma pessoa totalmente mudada, né? Tinha a sua bagagem dentro do judaísmo, tinha a sua bagagem de ter andado com Jesus por 3 anos, e agora ele recebe um revestimento espiritual do poder de Deus, né? Então, em que estágio nós estamos aí, né? Na nossa caminhada, todos nós já chegamos a esse estágio de receber um revestimento de poder de Deus, o Espírito de Deus já veio sobre nós, como veio sobre ele no dia de Pentecostes, já fomos batizados com esse Espírito, porque quando isso acontece na vida de Pedro, ele dá uma transformação assim muito acentuada, um crescimento muito grande, é evidenciado aqui na vida dele, tanto que ele estava apto para ensinar, já se põe de pé, já vai falar sobre a fé, já tem coragem de corrigir, né, as pessoas, realiza um grande milagre logo quando ele estava subindo ao templo em oração, né? Por quê? Ele tinha sido revestido de poder. Então isso é um crescimento que vai acontecendo na vida espiritual, né? Quando Jesus chamou ele, olha, você vai ser pescador de homens, ele não tinha essa dimensão, que um dia ele estaria orando por um paralítico e dizendo para ele, em nome de Jesus, levanta e anda, e aquele homem estava andando em nome de Jesus, né? Então Pedro, ele cresceu
cresceu ao ponto de que ele não tinha medo de corrigir as pessoas, né? Entendeu que a sua luta, ela não era física, mas espiritual, né? Quando os soldados vêm prender Jesus, ele pega uma espada e corta a orelha. Após o revestimento de poder, após o Pentecostes, Pedro nunca pegou uma espada na mão, né? Mas quando ele encontra o Ananias e Safira dentro, trazendo algo que não condiz, ele tinha uma autoridade de Deus para corrigir o problema sem usar uma espada. Mas a sentença foi executada, né? Então, é justamente nisso que nós precisamos entender, que nós estamos para uma batalha, para uma luta, mas não com armas carnais, mas com revestimento de poder de Deus. Então, Pedro demonstrou isso para nós, de revestir-nos de poder para darmos continuidade à obra do Senhor, né? Então, quando Pedro estava na prisão e o anjo vem e abre as cadeias, as prisões, e ele sai andando, ele pensou assim, bom, quem já andou sobre as águas, passar pelas portas fechadas não vai ser tão difícil, né? Então ele já tinha uma experiência com Jesus, né? Já tinha uma bagagem, uma caminhada. Então assim nós devemos buscar esse crescimento. Então a gente colocou aqui o depois do Pentecostes, né? Ele que fora um homem que era de pouca fé, agora ele começa a pregar, ele começa a defender a obra, ele não se recua diante de pessoas que ele precisa corrigir, né? Então ele se mantém firme, né? Curando Enéas, ressuscitando Dorcas, né? Então pregando onde necessário fosse. Então já caminhando aqui um pouco, devido ao nosso tempo mais adiantando aqui, né? O crescimento espiritual na vida de Pedro foi notório. Foi notório após ele ser revestido do poder de Deus, né? Então, é algo que nós não podemos, em momento algum, ignorar, nem postergar que isso aconteça na nossa vida, mas buscar já de pronto esse revestimento de poder de Deus para que nós possamos crescer também, né? Bom, nas suas cartas fica evidenciado, né? Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, e versículo 1, está escrito assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, né? Alcançaram. Então, aquele que duvidava, alcançou fé. Como que ele alcançou? Porque ele foi buscar, porque ele almejava, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Pedro entendeu isso. Então, ele disse: aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Como é que alcançou essa fé? Pela justiça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Graça e paz vos sejam multiplicada pelo conhecimento, visto que com o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito a uma vida de piedade, né? Então, Deus nos deu tudo o que nós precisamos, tudo que nos diz respeito a uma vida santa. Através do quê? Através do conhecimento, né? Pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, né? Então, que nós possamos aqui entender que esse crescimento ele foi evidenciado na vida de Pedro quando nós vemos o que ele escreveu, né? O que ele deixou escrito, é evidente que ele já não era mais aquele que tinha tantas dúvidas, tantas incertezas, tantas inseguranças, né? Mas isso veio como? Isso veio por um processo contínuo de aprendizado, de humildade, de saber ouvir, né? Estando errado, aceitando correção, né? A gente colocou aqui, como o pastor já citou também, essa parte dele ter reconhecido o ministério do apóstolo Paulo, né? Então, Pedro sabia que Paulo não havia andado com Jesus como eles andaram, né? Mas ele reconhece o nosso amado irmão Paulo, né? Ministrou palavras com a sabedoria que lhe foi dada. Então, nós não vemos um Pedro excluindo um Paulo, mas reconhecendo o ministério de Paulo, né? Então, saber que da obra do Senhor há uma multiforme
sabedoria e uma multiforme cargos e funções e maneiras de agir, de trabalhar. Então, reconhecer o dom na vida de cada uma dessas pessoas, isso também é maturidade, é um sinal de maturidade. Então, Pedro, ele reconhece isso. Nós colocamos aqui 8 passos para uma maturidade espiritual. Claro que a gente não consegue trabalhar em cima desse tema nesse momento, mas fica aqui esse conselho no versículo 5 até o 7, e colocando aqui o reconhecimento do ministério de Paulo. Achei isso muito lindo, né? Já visto que hoje a gente lidar com situações em que as pessoas esquecem um pouco o respeito, a educação e o reconhecimento do ministério, às vezes até de um companheiro. Então, Pedro aprendeu isso na sua vida, e isso fica uma lição para nós. E, por fim, ele exorta-nos ao crescimento. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foram as palavras que ele diz já no capítulo 3, versículo 18 da segunda epístola. Então ele termina dizendo assim: olha, crescei na graça, crescei no conhecimento, deixando para nós lições aqui de crescimento espiritual. Olhando aqui para uma anotação que a gente colocou sobre Pedro se tornando cheio do Espírito, tornou-se sábio para instruir. Isso porque se pôs de pé e ministrou uma lição a todos os que estavam em Jerusalém. Possuía ousadia e coragem. Isso porque, mesmo sendo indoutos, eles não se recuaram de falar no Sinédrio. Então, ousadia e coragem, respondeu ali diante daquelas pessoas. Tornou um canal de bênção para os enfermos. Então, ele que ouviu e viu Jesus curando muitas pessoas, ele aprendeu que na vida dele também existia, Jesus havia dado a eles o poder. Eis que eu vos dou o poder, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Então, Pedro, ele ouviu os ensinamentos de Jesus e colocou em prática. Entrai e curai os enfermos, de graça recebeis, de graça dai. Então ele ouviu, aprendeu e ele praticou. Então, se a gente quisermos tiver o mesmo sucesso de Pedro, a receita é essa: ouvir os ensinamentos e colocar em prática. Não foi nada diferente disso que Pedro fez. Tudo que ele ouviu de Jesus, ele começou a colocar em prática. Então, quando ele ora para que haja cura, para que as pessoas sejam curadas, o que ele estava fazendo? Ele estava colocando em prática aquilo que ele havia aprendido de Jesus. Converteu-se em um instrumento do Espírito para os gentios. E quando a gente vê Pedro pregando aos gentios, a gente vê que Jesus precisou trabalhar isso na vida dele. Ele, de pronto, não iria. De pronto ele não iria comer com os gentios, mas Jesus trabalhou isso na vida dele. Então, Deus tem uma obra para cada um de nós, e Ele quer que nós venhamos realizar. Mas para isso é necessário que a gente deixe que Deus venha trabalhar nas nossas vidas, em alguns, às vezes, até preconceitos que nós temos, para que Deus possa nos usar naquela circunstância. Claro que se Pedro se rejeita e nega-se a ser trabalhado naquilo, talvez Deus tivesse usado outra pessoa, e não teria sido ele que teria ido na casa de Cornélio. Mas por ele ter aceitado o trabalhar de Deus na vida dele, e depois ele teve que dar uma explicação em Jerusalém por que ele fez aquilo. Então percebe que já tinha alguns anos que a igreja existia e as pessoas ainda estavam com esse conceito ou preconceito acerca de anunciar o evangelho para os gentios. Então Jesus continuou trabalhando isso na vida deles para que eles pudessem crescer e entender que o evangelho precisava também alcançar essas pessoas. Bem. Pois bem, já estamos aí caminhando para o final. Eu fiz uma observação sobre esse subtópico B, na parte final, sobre os 8 passos para a maturidade espiritual, chamando a atenção para a palavra diligência, que significa uma busca minuciosa. E aí ele vai dizendo, faça uma busca minuciosa acrescentando a vossa fé. Então significa que a fé sozinha,
não seria suficiente de acordo com essa escalada ou esse crescimento, esta jornada de maturidade mencionada por Pedro, né? Ele cita aqui, ó, você precisa fazer todo o esforço para acrescentar virtude. Não é isso? Olha, acrescentando a vossa fé, Sim, a virtude. Depois ele diz assim, ó, e a virtude você acrescenta ciência. Sim. Acrescenta conhecimento, né? Ciência aí é conhecimento. Estava hoje, agora, no início da noite, conversando com o irmão, e nós estávamos falando sobre o que leva a pessoa a um nível de maturidade. Uma delas é o conhecimento, é a ciência. Você não faz aquilo que você ainda não sabe, né? Então, tem gente que está errando porque não está se esforçando por aprender, né? E tem gente que aprendeu e continua fazendo errado. Mas aqui, Pedro está orientando para acrescentar à fé a virtude e a virtude o conhecimento. E ao conhecimento, ele pede para acrescentar a temperança, que o apóstolo Paulo vai chamar lá em Gálatas de domínio próprio, né? Orientando para que você acrescente domínio próprio a essa mesma fé. Então, a fé, eu falei lá de uma receita, né? Que Pedro dá aqui, né? Virtude, ciência, temperança. Aí ele fala que a temperança é para acrescentar a paciência. Paciência aqui tem o significado de fidelidade. Não a pessoa desistir no meio do caminho, precisa continuar fiel, continuar firme. E aí ele pede para acrescentar também ainda a essa fé a piedade. Piedade aqui tem o sentido de santidade. Veja que os passos a ser dados estão aí, né? Virtude, conhecimento, domínio próprio, fidelidade, santidade. Por fim, ele fala da afeição fraterna, do amor fraterno. Bem colocado, agora o pastor Ivandir estava passando aqui pela fase de Pedro reconhecendo o ministério do apóstolo Paulo, né? E mesmo que houvesse, talvez, e houve, né, dentro do tempo dos obreiros daquele tempo, né, dos apóstolos de Cristo, houvesse qualquer discordância em algum ponto, isso não servia para minorar ou para não tratar o outro com afeição fraterna. Essa é a recomendação aqui de Pedro Maduro, né? Acrescente a fé, o amor fraternal ou a afeição fraterna e, por fim, o amor. O texto lá, a partir do versículo 8, que é onde nós paramos, o nosso texto bíblico base, Pedro dá uma explicação, os motivos, né, de alguém que não queira seguir do versículo 5 a 8, que é a receita. O que acontece? Ele diz no 9, aquele, porém, em quem não há essas coisas, é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Comportamento de gente imatura. Esqueceu o que aconteceu com ele e está se comportando como cego. Pedro está deixando claro. Se ele não acatar essa orientação aqui e seguir esses passos no processo de maturidade, não acrescentando isso à sua fé, é porque ele é um cego. Ele diz no versículo 10 assim, ó, portanto, irmãos, aí aqui ele está reforçando tudo que ele ensinou do 5 a 8, né? Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, pois fazendo isso nunca jamais tropeçareis. Eu costumo dizer que nessa caminhada, né, nessa escalada, correndo o tempo versus maturidade, é lícito dentro de algum tempo os tropeços, eles fazem parte. A gente olha para Pedro quantos que ele não deu, né? Mas à medida que a gente vai amadurecendo, esses tropeços tendem a diminuir. Costumo observar o gráfico, às vezes dá aquela
rebaixado e sobe de novo, né? O que aconteceu ali? Os tropeços, às vezes alguma situação que saiu fora do controle, a pessoa falhou, errou, é permitido. O negócio é não parar o caminho, volta de novo, continua subindo, escala de novo. Você tem que continuar amadurecendo. Esses percalços, às vezes, é até a forma de nos amadurecer melhor, né? Porque nós somos tendenciosos a ser tomados por um eu nosso, por uma prepotência, uma soberba, achar que nós somos capazes de fazer e resolver tudo, né? É o Pedro novo convertido, né? Eu respondo tudo, já que ninguém fala nada, eu falo. E dá errado às vezes, né? Porque não acontece desse jeito, né? E aí ele vai aqui, ó. No versículo 11, e vos será amplamente concedida a consequência para quem seguir os passos lá. Vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coisa para maduro, né? Aqui é o ápice de quem seguiu um caminho de maturidade. Temo pelos que às vezes não compreendem que eu tenho fé e minha fé é o bastante. E às vezes a fé é uma fé que nessa altura ela já está totalmente equivocada. Por isso que aceita qualquer ensino, qualquer doutrina, qualquer falácia, qualquer pregação equivocada, contrária até aos princípios da palavra de Deus, e que tem pessoas se ajoelhando. Tem crentes ainda com práticas de criança. Ele precisa prestar atenção que esses 8 passos no caminho da maturidade precisam ser implementados no sentido do alcance do reino dos céus. Pedro está fechando lá o raciocínio, dizendo assim, o que você vai receber como consequência de acrescentar a sua fé. E aí a pessoa pode dizer que acha que a fé dele é o suficiente, e a gente precisa deixar claro que depois que nós alcançamos a fé em Cristo, ele nos leva por um caminho onde nós vamos acrescentando virtude, nós vamos acrescentando conhecimento, nós vamos acrescentando temperança, domínio próprio, essas coisas que o próprio Espírito vai operando em nós, nos dando capacidade de entender. Porque a nossa imaturidade é de querer resolver as coisas Pedro novo convertido. No grito, no estalo, no estouro, no nervosismo, na ira, né? E a maturidade nos faz controlar isso através do fruto do Espírito desenvolvido em nós, conforme Paulo escreve lá aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 26, como também o próprio Paulo escreve em Romanos, capítulo 12, né, versículos 1 e 2, em que ele fala que nós temos que mudar de acordo com a transformação que houve em nossa mente. Essa mudança, essa metanoia que nós sofremos, faz com que nós vamos amadurecendo. Não há, primeiro, o conceito não há maturidade instantânea. Alguém que aceite a Cristo, converta-se ao Senhor e amanhã diga, eu sou um crente maduro. Isso não existe, a gente sabe que isso é uma falácia. Agora, à medida que o tempo passa, também não há uma justificativa para que alguém fique paralisado no conhecimento, paralisado no desenvolvimento da sua fé. 8 passos aqui, dado nessa lição, e que para mim é o que recheia, é o que completa esse conhecimento em Pedro, ensinado pelo próprio Pedro, vivido e experimentado, um caminho de maturidade, passos a ser acrescentado. Falou assim, você teve fé, eu também tive lá no começo, mas eu entendi, à medida que o tempo passou, que esses ingredientes aqui são necessários para poder eu alcançar a promessa lá no fim. Verdade. Amém? Muito bem. Bom, estamos aqui então concluindo essa lição, e é claro que o tempo não permite a gente estar estudando toda a carta de Pedro, né? Mas esses versículos 9 e 10 também eu tinha colocado no meu comentário, né? Porque Pedro vai dizer para nós, né? Se em vós houver essas qualidades, se tiverem em vocês essas qualidades, vocês vão produzir frutos, né? Mas se não tem, é cego, né? Então a gente está deixando aqui um caminho, um passo para o crescimento.
a negativa disso, o resultado também está aqui. É só continuar a leitura, o pastor leu também alguns versículos, está muito bem explicado o texto, ele fez uma conclusão também sobre isso. Também estávamos com esse pensamento, é claro que nosso tempo não permite isso, mas concluindo aqui, podemos notar evidente o crescimento espiritual na vida de Pedro. Ele foi estruturado na palavra. Primeiro, a palavra que ele recebeu por ser um judeu. Depois, as palavras que ele recebeu por andar com Jesus. E depois a presença do Espírito Santo guiando em todas as coisas, né? E mostrando o caminho a seguir. Então, um crescimento, um amadurecimento pautado na palavra de Deus. Por isso que ele vem deixar para nós essas 2 epístolas. Amém? Que Deus abençoe aos nossos irmãos, alunos, professores que estiverem ouvindo essa aula, que possa ser uma ferramenta de crescimento espiritual também para a vida de cada um de vocês. E assim nós agradecemos esta oportunidade em nome de Jesus. Amém.